colegas, obrigada por estarem desse lado. Estou aqui hoje com muito gosto para vos dar a conhecer o novo Mapa Mundo para o 9º ano. O novo projeto Mapa Mundo é, antes de mais, um excelente instrumento de alargamento dos horizontes geográficos dos nossos alunos. Digo eu que sou a autora, claro. É constituído pelo manual e pelo caderno de atividades, a versão do aluno e a versão do professor. Ambos enriquecidos pelo completo dossiê do professor e pela fantástica aula digital. Vou centrar-me nas características fundamentais do projeto e vou começar pela organização, que promove a participação do aluno e o desenvolvimento das capacidades de aprendizagem autónoma. No ponto 2, apresentarei a forma como este projeto permite o desenvolvimento das áreas de competência, normalmente com recurso à utilização das TIC e das SIG. E depois, no final, o outro ponto, que é a forma como apoiamos os professores e todo o trabalho docente que nós temos de realizar no nosso dia-a-dia. O projeto organiza-se nos 2 grandes temas das AE, cada um subdividido em alguns subtemas e terminando com uma proposta de trabalho de projeto que pode também ser trabalhada como um projeto DAC, uma vez que abrange várias áreas. No tema 5 temos um mundo de diferenças e no tema 6, missão 0. Cada subtema tem uma organização própria, começando com uma abertura, uma nova rúbrica que é o Recorda, seguindo-se depois o desenvolvimento das aprendizagens essenciais, que é feito em 2 ou 3 unidades de aprendizagem que constituem o próprio subtema. Esse desenvolvimento faz-se numa sequência que privilegia a participação do aluno. Por isso, começa pelo Descobre, já também vosso conhecido, seguido pelo texto explicativo, articulado com mapas, gráficos, infografias, documentos, e vai terminar com um esquema conclusivo e uma atividade para consolidação. Por fim, faz-te o Aplica o que aprendeste e está a unidade completa. Depois das 2 ou 3 subunidades do subtema, então aparecem outras rúbricas que são relativas a todo o subtema. O GeoQuiz, em Portugal, uma proposta de trabalho de cidadania e um mapa mental no Organiza as Ideias, para que depois o aluno possa fazer o Avalia o que aprendeste. Agora, vou apresentar algumas páginas explicativas de cada uma dessas rúbricas, começando pela abertura, que procura dar ao aluno uma introdução sobre a matéria, apresentando as ideias principais, esquematizadas e ilustradas, e um dos aspectos fundamentais estudados no subtema, representado em mapas de diferentes escalas, da escala mundial para a escala nacional. Há também, se repararem, uma orientação de exploração. Se quisermos fazer do estudo da abertura uma aula até de trabalho autónomo, também pode ser feito. A nova rubrica, porque estamos no 9º ano e há aprendizagens anteriores que teremos de mobilizar, chama-se Recorda. Faz a revisão de aspectos importantes, não só relativos à geografia, mas também de outras disciplinas. Cada unidade dos subtemas, que são 2 ou 3 por subtema, inicia-se com o Descobre, em que o aluno faz uma primeira abordagem de forma autónoma ou em pares e uma primeira reflexão que vão criar a motivação para aprender mais sobre o assunto. Segue-se o desenvolvimento das AE, com um texto que é dirigido ao aluno, de modo que ele se sinta interpelado e que muitas vezes aparece associado a imagens para que se torne mais apelativo e também mais fácil de compreender. Articulados com o texto, há documentos, gráficos, infografias, mapas, que este ano têm alguns pequenos apontamentos como informação complementar, com letra à mão. Além de terem também orientações de exploração e que podem permitir um momento de trabalho individual ou em pares, em que os alunos treinam a interpretação da informação representada
gráfica ou cartograficamente. Aparecem duas pequeninas rubricas novas, integradas no texto, e que são propostas de pesquisa para ampliação de conhecimentos e de debate, ou seja, criar na aula um momento em que os alunos possam aprender a trocar ideias, ouvindo e expressando o que pensam. Para finalizar a unidade, temos um esquema que faz a sistematização final e que se chama Conclui, e uma pequena atividade que serve para consolidar e por isso se chama Consolida. Por fim, e para finalizar a unidade de aprendizagem, então surge o Aplica o que aprendeste, que este ano aparece subdividida em 2 pontos. O primeiro, chamado Resolve, é a tradicional questão de aplicação, porque não importa só ficar a saber, mas importa sobretudo que depois os alunos sejam capazes de usar esse conhecimento. A segunda parte é o Investiga e Aprende Mais, uma proposta de exploração de sites ou de realização de jogos didáticos online para a ampliação de conhecimentos e desenvolvimento de competências da utilização dos meios digitais. A utilização de meios digitais e o desenvolvimento das respectivas competências está patente em muitas páginas do manual, como poderão constatar folheando. Depois das AE, do subtema estarem desenvolvidas, surgem as rubricas do final do subtema. O GeoQuiz, que serve de verificação das aprendizagens, tornando o estudo mais apelativo e criando também uma parte da aula mais dinâmica e em que os alunos participam mais. E, a seguir, Portugal, em Portugal, que apresenta no território português os fenómenos que nós estivemos a estudar. Temos aqui o exemplo das catástrofes naturais, em que se conseguiu fazer uma infografia com os acontecimentos mais marcantes relativamente aos riscos e catástrofes naturais que ocorreram no nosso país. As propostas no âmbito da cidadania e desenvolvimento, em que se utiliza também uma metodologia própria, observação ou recolha de informação, reflexão das informações dadas no manual ou recolhidas pelos alunos e participação. Depois do que refletiram, pensam no que é que vão fazer, a ação. E, por fim, um mapa mental a que chamamos Organiza as Ideias, que, ao fim e ao cabo, é uma síntese daquilo que foi estudado, mas em forma de mapa mental, para que os alunos possam compreender melhor as interligações entre os diferentes assuntos do subtema. Têm, de lado, uma banda com as páginas onde poderão tirar as suas dúvidas, caso não consigam compreender o Organiza as Ideias. No final do subtema, surge o Avalia o que aprendeste para verificar as aprendizagens. Os alunos podem também consultar as páginas do manual em caso de dúvida relativamente a alguma questão. Portanto, a organização do manual acaba por ser uma metodologia de trabalho, uma metodologia que vai envolver o aluno e que o motiva para a aprendizagem, com atividades que o ajudam a ganhar gosto pela descoberta de novos conhecimentos. A segunda característica a realçar no Mapa Mundo diz respeito ao desenvolvimento das áreas de competência, nomeadamente com a utilização sistemática dos novos meios digitais. Começo por realçar a proposta dos 2 projetos a serem desenvolvidos no final de cada tema. Estes projetos estão preparados para serem trabalhados como projeto DAC, têm planificação, guiões de trabalho e todos os instrumentos necessários à sua avaliação. Ao longo do manual, encontramos muitas remissões para os materiais da aula digital que permitirão diversificar as estratégias, utilizar recursos inovadores, mais apelativos para os alunos e facilitadores da sua aprendizagem e do desenvolvimento das competências digitais. Olá! Hoje vamos abordar o tema da interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento. Fica atento! Como já sabes, os países apresentam diferentes níveis de desenvolvimento, podendo ser divididos em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento. Mas por que será que nem todos os países são desenvolvidos? Esta situação ocorre porque existem obstáculos ao desenvolvimento. Vamos conhecê-los.
Um desses obstáculos é a herança histórica, pois, como já sabes, os países europeus, como é o caso de Portugal, foram países colonizadores e geriram esses territórios em função dos seus próprios interesses. O caderno de atividades foi também elaborado com essa intenção de propiciar a que os alunos estejam mais próximos, mais atentos à aula e que possam desenvolver atividades práticas, nomeadamente a elaboração de mapas, de gráficos e utilizar os desdobráveis, que representam mapas que eles trabalham no manual e que depois podem pintar e aprender melhor fazendo a sua representação. O caderno de atividades é composto por geonotas e fichas de trabalho. Constituem uma unidade, ou seja, a geonota é para ser utilizada na sala de aula, de modo que os alunos comecem a tomar notas e ganharem esse treino de tomar notas, apesar de serem poucas, para não atrapalhar também o andamento da aula. E a par com essa geonota, então temos a ficha de trabalho que vai consolidar aquilo que ele aprendeu na aula. E tem, claro, a finalidade de consolidar e também de ajudar a estudar a matéria e verificar se tem dúvidas. A aula digital é também outro elemento fundamental do projeto, pois permite apoiar conhecimentos, realizar uma série de funções que um manual em papel, em suporte rígido, não pode fazer. Neste projeto, uma das novidades é a WebSig, com acesso e manipulação de dados estatísticos. Com esses dados, os alunos poderão fazer mapas e comparar indicadores, desenvolvendo novas competências que, de outra forma, não conseguiriam desenvolver. Para estas competências, temos o apoio da aula digital com uma grande diversidade de recursos que não só permitem diferentes formas de aprendizagem, como motivam os alunos. Podem servir para ampliação de conhecimentos, através de vídeos, animações e apresentações em PowerPoint. Podem também servir para consolidação e aplicação das aprendizagens, em atividades com feedback, através dos simuladores, dos vídeos com atividades e dos mapas interativos. Apresentamos ainda outra novidade para revisão, os escape room e as audiosínteses. Tu e os teus amigos estão presos num armazém. É muito urgente levar as caixas com ajuda humanitária para um campo de refugiados no Quênia. Mas é preciso descobrir o código que abre o portão. Há pistas para descobrir e enigmas para decifrar. As pistas podem estar em qualquer lado. E há objetos que são mais do que aquilo que parecem. Consegues escapar? Além disso, o professor poderá disponibilizar aos alunos para a avaliação de aprendizagens os CAUT ou testes interativos, que também já são do vosso conhecimento. Por fim, o aspecto importante que gostaria de realçar é o apoio que este projeto proporciona ao trabalho diário do docente, permitindo a otimização do nosso tempo, que, como todos sabemos, é sempre escasso. Começo pelo dossiê do professor, com os habituais materiais, cuja elaboração é exigida sempre aos professores.
desde as planificações a materiais de trabalho autónomo e colaborativo e ainda os recursos de avaliação. Os colegas poderão folhear e verificar os diferentes materiais. Todos eles vão permitir diversificar as estratégias, as metodologias de trabalho em sala de aula e assim tornar a aula de Geografia mais dinâmica. A aula digital é uma grande mais-valia do Mapa Mundo, que, como já vimos, oferece uma enorme diversidade de recursos, com várias novidades que tornarão as aulas de Geografia ainda mais interessantes. Realço também a Mapoteca, com mapas organizados numa só ferramenta, com fácil navegação e também possibilidade de exportar em formato de imagem. Mais uma vez, e chama a atenção para a WebSig, que vai permitir uma nova aprendizagem da cartografia. Vejamos então as novidades da aula digital para o 9º ano. Tenho a certeza que vão gostar tanto como eu. Transforma a sua sala de aula num espaço de aprendizagem interativo e motivador com o Mapa Mundo 9. Veja como! Todos os temas podem ser explorados partindo de mapas e infográficos interativos. Faça mais facilmente a análise da informação, apresentando-a gradualmente a partir das páginas do manual ou da Mapoteca, um verdadeiro atlas digital que permite o acesso rápido a todos os mapas e infográficos sempre atualizados. E para ir mais além, o Mapa Mundo 9 apresenta como grande novidade o WebSig. Estabeleça relações entre vários indicadores e aceda à informação mais recente que complementa o manual. O acesso à informação geográfica é fácil e intuitivo com o WebSig. Complementa a exploração dos conteúdos com animações, que explicam todos os conteúdos das aprendizagens essenciais, ainda pelos conflitos armados. Visitas virtuais. Depois de colhido o cacau, a gente traz para essa pilha aqui que a gente chama de bandeira. E com a Geoacademia. Hoje vamos abordar o tema da interdependência entre espaços com diferentes níveis de desenvolvimento. Fica atento! Vídeos interativos protagonizados por alunos que fazem a síntese de cada subtema. Pois é, infelizmente vão passar fome. Para o aluno aplicar o que já aprendeu, resoluções passo a passo das atividades interpreta e descobre que ajudam a interpretar mapas e infográficos e a tirar conclusões. O Razoni é um símbolo para a Ucrânia, para a Rússia... Videoatividades que exploram os conceitos a partir da análise de notícias atuais. Para rever e consolidar as aprendizagens, A síntese, exploração e gestão dos recursos naturais consistem apenas atividades interativas, Kahoots e jogos, com destaque para os novos Escape Room, jogos de consolidação da matéria em que o aluno é desafiado a resolver enigmas e a decifrar o código para desbloquear a saída de uma sala. Todos os recursos do Mapa Mundo 9 estão disponíveis diretamente a partir das páginas do Manual Interativo. países. Têm sido desenvolvidas diversas. Resolva as atividades escrevendo diretamente nas páginas e fazendo a correção automática. Projete o manual interativo em sala de aula e, num só clique, pode mostrar as soluções a linha ou da totalidade das atividades da página. Tudo disponível online ou offline através de download ou da app Aula Digital. E como grande novidade, o Mapa Mundo 9 apresenta as aulas interativas. Sequências de aprendizagem com sumários e recursos selecionados para cada aula, prontas a usar. Para reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento dos países. Projeta em sala de aula ou partilhe com os seus alunos. Editáveis e ajustáveis à sua realidade, explore os recursos sequencialmente sem perder tempo. Apresentações, quizzes, testes interativos, materiais editáveis exclusivos do professor. Recursos de estudo autónomo para o aluno. Veja estas e outras novidades em www.mapamundo9.te.pt. Aula digital. Aprender é incrível. O projeto
oferece ainda o elemento que permite ao professor fazer a recuperação de aprendizagens de uma forma mais fácil e simples, sem ter de elaborar novos recursos, com fichas e fichinhas, para os alunos que precisam deste tipo de apoio. Concluindo e para finalizar, realço mais uma vez e em síntese as principais qualidades deste projeto. Propõe uma dinâmica pedagógica cada vez mais atual, que permite uma aprendizagem ativa, um aprender a aprender, que em geografia é muito importante, pois os seus conteúdos estão sempre a mudar. Propõe atividades e metodologias que tornam possível desenvolver as diferentes áreas de competências e oferece recursos diversificados, inovadores, atrativos, com grande ênfase da aula digital. E, além disso, a grande vantagem de permitir ao professor ganhar tempo livre, uma vez que terá tudo o que precisa para dinamizar aulas ativas, motivadoras e com eficácia de aprendizagem. Tive muito gosto em estar aqui e resta-me agradecer e desejar a todos que o próximo ano seja um excelente ano letivo, de preferência com o Mapa Mundo. Muito obrigada. Lei Educação, um ponto de encontro.